Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Insanidade! Não existe outra palavra para definir aqui o que rolou na penúltima rodada do torneio de candidatos 2024, meus amigos. Nós vamos percorrer as partidas de Jan Nepomniachtchi contra Ricardo Nakamura, os caras que estão na liderança disputando aqui um contra o outro. Nós vamos ver como foi Gukesh, o líder do torneio, contra a Alireza Firouzja, o prodígio de 17 anos e 40 meses. Aqui temos Vidit Gujirati jogando contra Abazov. O Abazov, será que ele vai conseguir aplicar os ensinamentos de Janis Giri? E aqui temos também Praggnanandhaa contra Fabiano Caruana. Caruana querendo seu lugar ao sol, correndo por baixo, né? Ele vem vindo igual um Robocop... Robocop acelerado. Meus amigos, vamos dar uma olhada então. Nepo contra Naka. A partida abriu com o peão do rei. Temos aqui mais uma abertura Ruy Lopes das nossas vidas. A6 foi jogado, o bispo A4, o bispo vem para C5. Roque, cavalo para E7. Tá na moda, né? Essa Ruy Lopes com o cavalo E7 aqui de negras. C3, cavalo G6. Fica com uma casa não usual, né? Dá bug na cabeça do adversário. D4, bispo atacado guarda. Bispo vem para G5, F6, combate. Bispo atacado, volta. Roque, antes que seja tarde. Cavalo de bem em D2, rei H8. Fica com o rei seguro. Torre na coluna E. Peão toma, cavalo toma, temos trocas. Cavalo toma, bispo toma e mais trocas. Bispo toma, peão toma e aqui, bum! D5, estoura o centro com o cavalo e o peão dando suporte aqui na casa de E5, né? Tudo bem planejado aqui pelo Nakamura. Quando ele joga cavalo E7, cavalo G6, ele já sabia que ele ia jogar essa ruptura. Temos peão toma, dama toma, o cavalo vem para casa de E4. Dama volta lá para D8, em segurança, bispo C2, F5, ataca o cavalo. Cavalo vem para casa de C5 e agora B6. Tira o cachorro daí, cavalo volta, bispo pega a longa diagonal. Cavalo em E5, cavalo vai passeando aí pelo tabuleiro, dama G5. Esse lance ameaça alguma coisa parecida com checkmate aqui em G2. É claro que o Nepo não vai permitir isso, segue com D5. Torre vem para a coluna D, pressão, ameaçou capturar aqui atacando a dama e depois o checkmate está próximo. Por isso o bispo B3 não permite isso. E aqui C5. Ricardo Nakamura entrega um peão passado nas mãos de Jan Nepomniachtchi. E aqui, meus amigos, é possível ao Jan Nepomniachtchi trocar peça aqui e tudo mais. No entanto, ele prefere jogar cavalo F3. Ricardo Nakamura coloca a dama em H5, o cavalo volta aqui para casa de E5. O Naka volta a dama para casa de G5, fala, eu quero ficar aqui. O Nepo fala, tira essa dama daí. Ele fala, tudo bem. O cavalo vem, ele fala, opa, agora eu vou aqui de novo. Aí o cavalo ataca a dama e o juiz falou, parem 6-2, parem com essa infantilidade. Brincadeira, nada disso aconteceu. E aqui, simplesmente, eles concordaram no empate, né? Aqui não aconteceu deles ficarem jogando infinitamente lá e o árbitro interromper. Na escola acontece isso daí, tem que ensinar para os alunos ali a regra do empate por 3 repetições, né? Meus amigos, tivemos um empate. Eu acho que os dois se pouparam aqui, meio ponto para quem ali, para cada um na liderança, reta final. Eles não quiseram jogar uma final entre eles, deixaram a final para a última rodada. Para o Naka, um bom resultado de negras. Para o Nepo, jogou contra o Naka, que pode ser aí, né, tido como um dos favoritos do torneio. E os dois aqui se respeitaram, né? Agora é o seguinte, meus amigos. Gukesh contra Firouzja. 2 crianças. 2 meninos de 17 anos, com 2 particularidades. Gukesh tem 17 anos, mas tem a barba maior que a sua. Firouzja tem 17 anos, mas tem mais de 40 meses que ele tem 17 anos. Então vamos dar uma olhada na partida. A Gukesh abre aqui a partida com o peão do rei. Temos E5, o Gukesh lutando pela liderança, hein, pessoal? E o Firouzja só se divertindo aqui, porque ele fala, não tenho mais chance, eu vou sapatear, vou não sei o que e tal. Tá só querendo causar. É claro que ele ganha dinheiro por resultado, né? Então ele não pode também ficar causando a torto e direito, porque aqui meio empate já ganha, um empate meio ponto já ganha 3.500 euros, né? Vamos lá, mais uma Ruy Lopes. Defesa Berlim. D3 protege o peão, vai para as linhas mais sólidas aqui, não vai para aquela decoreba de roque, cavalo toma, né? D3 aqui, como jogaria Magnus Carlsen. Como ele joga? Bispo C5 foi jogado, roque, cavalo D4, atacou o bispo. Temos cavalo toma, bispo toma e agora cavalo D2, segue o desenvolvimento. Firouzja segue com C6, ataca o bispo. O bispo fica aqui em C4, D6 foi jogado pelo Firouzja.
E agora C3, bispo atacado, volta. E aqui bispo B3 também pelo Gukesh, ganhando margem de movimentação aí para o bispo. A5, cavalo C4, bispo atacado, estoca. Cavalo manobra para E3, roque, dama vem para F3, prometendo alguma pressão aqui, tanto em F6 no futuro, né? Como também já deu suporte para o cavalo vir para casa de F5. É um problema esse cavalo chegar em F5? Em geral é chamado cavalo do Kasparov. Tanto que o Firuja aqui, primeiro, joga com D5, tentando aqui, né? Que lance é esse maluco aqui? Porque vamos contar 1, 2, 3, 4 peças atacando aqui essa casa, né? E quantas defesas tem? 1, 2, 3. Perdeu um peão, é isso? Nada disso. A partida seguiu com bispo C2. Por que o Gukesh não quis capturar esse peão e ganhar peão? Por conta de A4, atacando o bispo, desviando o bispo para algum lugar, e agora C por D5 e as pretas ganham o famoso centro clássico, um centro muito forte, ficam com uma posição muito boa. Por isso o Gukesh, todo cuidado é pouco, segue diretamente aqui com o lance bispo C2. G6 foi jogado, o Firuja tá preocupado com o lance cavalo F5, já impediu isso. Toda vez que você movimenta um peão aqui, né, da frente do seu rei, isso cria algumas fraquezas. Cuidado, Firuja. Mas tudo bem, ele sentiu que dá para administrar. Torre 1 jogada pelo Gukesh. Bispo vem para E6, desenvolve peça. Peão toma. Peão toma. H3, controla a casa de G4. Afinal de contas, o cavalo não vai ficar aqui para sempre. Isso daqui tava ficando meio esquisito. Torre 8. Bispo A4. O bispo ataca a torre agora. E agora, Firuja? E4. Que isso? O cara deixou a torre. Mas tá atacando a dama. A partida seguiu com peão toma. E agora não dá pra capturar essa torre aqui com essa dama atacada. Por isso, dama em E2. E agora a torre tem que se movimentar. Voltar pra F8 é retroceder. Firuja vai pra frente. Torre E7. A partida segue com um cavalo em F1 agora pelo Gukesh. O lance do Ivanchuk, hein? Que isso? Knightback aqui, uma volta de cavalo difícil de encontrar. A partida segue com dama C7. Firuja, bispo B3, propõe aqui a troca do bispo de casas claras. Porque começa a existir um ataque aqui na ala do rei meio esquisito. Um bispo apontando para cá, o outro apontando para cá. Não sei, a dama prestes aí para ala, a dama jogando nas duas alas, um cavalo chegando aí. Gukesh acha melhor eliminar esse cara aqui. A4 ataca o bispo toma, a torre toma. E bispo E3, o Gukesh aqui vai tentando acabar com esse ataque que estava chegando na ala do rei, que é jogar um final. A3 foi jogado pelo Firuja, C4, que lance, hein? C4, cara. Gukesh tá jogando de uma maneira bem estilosa, né? E aqui, enfim, é possível toma, e um monte de capturas aqui, mas Firuja prefere jogar o lance cavalo H5. Claro, seguindo a lei que você conhece. A lei é simples. Se você puder jogar cavalo H5, jogue em qualquer posição sem calcular. Sempre o lance é bom. É o único lance do xadrez que é absoluto. Ele vai ser bom sempre. É sério, Rafa? Isso? Anota. Anotou? Agora apaga. Pessoal, G3 seguiu agora. G3 seguiu agora aqui pelo Gukesh, controlando um pouquinho mais a casa de F4. E aqui bispo C5 foi jogado pelo Firuja, colocando uma pressão aqui possivelmente na coluna A. B3 foi jogado, o Gukesh não permite isso. F5, Firuja vai pra cima. Bispo toma, dama toma, torre na coluna D. A gente tá no lance 29 ainda, o tempo dos caras já tá meio ruim. Eles precisam chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora. Torre F8, o Firuja vai montando ataque na ala do rei. Torre D5 vai pro contra-jogo. A dama escapa e agora F4, permitindo um peão passado. Esse lance é genial, F4. É um lance que você não quer jogar nunca isso daqui, mas nem se pagarem você quer jogar esse lance, né? O Gukesh joga aqui, né? Ele realmente tá fazendo um bom combate aqui, né? E agora o Alireza Firuja segue com o cavalo F6. Mas por que a gente não gosta de fazer esse lance? Porque você dá peão passado para o adversário, enfraquece a sua defesa do rei. E por que o Gukesh jogou isso? Porque já tá difícil mesmo de achar lance. É o melhor lance segundo computadores, né? Eu poderia tentar jogar alguma outra coisa aqui? Poderia, um C5, alguma coisa na ala da dama, mas o entendimento do Gukesh de xadrez é tão firme, né, que ele entende que é preciso parar esse ataque todo aqui, mesmo às custas de deixar esse peão. E agora não dá para o peão capturar en passant por conta dessa pressão na coluna E. Por isso, cavalo F6, torre atacada, volta.
G5, tentando soltar essas peças. E aqui os computadores apontam que talvez H5 fosse melhor do que G5. Enfim, G5 faz muito sentido. Eu acho que a ideia do Firuja aqui, bem legal, era se peão toma jogar E3. É uma ideia bem sofisticada. Creio que foi isso que o Firuja tentou. E aí, se cavalo por E3, cavalo H5, sempre. Mas, Rafa, aqui o cavalo tá solto, não importa. Lembra da lei. Aqui, se dama toma, a gente tem torre por cavalo e recuperando peça e com um ataque bastante interessante, né? Por exemplo, torre toma, dama toma, cheque, torre atacada teria que voltar. Dama por G3, sei lá, rei F1 e torre na coluna D. E a partida poderia ir embora dessa maneira, com chances para os dois lados, uma posição... bem ardida, né? Bem perigosa. Por isso, uma ideia muito bacana aqui do Firuja, né? Ele tem essas criatividades, esses cálculos aí rápidos, né? Gukesh segue com cavalo E3. Ele não presta muita atenção nisso, ele só quer melhorar aqui a posição das peças. G por F4 foi jogado. Cavalo por F5 seria dramático. Dama C5 dá cheque e ganha peça. Nossa, e nessas horas é fácil errar, hein? Quando o tempo começa a pressionar, mas aqui o Gukesh ainda tem bastante tempo, faz a coisa certa, G por F4, já estava ligado já. Dama em F7 foi jogado rei H2 e cavalo H5. Cavalo H5 sempre, sempre. Meus amigos, o que fazer? Quem tá ganhando? Quem tá melhor? Ninguém sabe, isso aqui é uma loucura. A partida seguiu com dama em F2... protegendo o peão de F4, torre G6 vem pro ataque, torre D5 pressiona em F5, cavalo G7 fianqueta o cavalo para proteger o peão. Torre de D1 promete ataques, torre H6 vai para cima. Torre G1 crava o cavalo, mais uma vez pressionou em F5, o cavalo não está sendo útil na defesa do peão de F5. Por isso, torre G6 protegendo agora o peão, agora o cavalo tá solto, tá livre. E aqui torre de G em D1. Lance 40 feito pelo Gukesh. E agora, Firuja. Lance 40 feito pelo Firuja. Gukesh joga com torre G1, torre G6. E depois de torre D1, então... Nada disso! Gukesh segue com a loucura aqui, ó. Quer jogar, quer ir pra cima. Poderia jogar agora, né? Torre GD1, empate por 3 repetições. Nada disso, Gukesh quer jogo. Dama em H4, indo pras loucuras. Torre toma, rei H8 jogado agora pelo Firuja, liberando a coluna G. Rei F2 saindo da coluna G. Torre G8 foi jogado e aqui o que jogar nessa posição? Olha esse menino Gukesh, cara. É impressionante os lances que ele faz, né? Dama G5, ele põe a dama na cara da torre. É um negócio... Olha, não é à toa que esse moleque tá liderando o torneio de candidatos, hein? Que impressionante. O grande mestre Diamante me falava dele já há alguns anos. Falava, Rafa, presta atenção nesse menino, né? Ele falava, não é normal a subida desse moleque. Ele tem 17 anos mesmo esse. E a barba dele sim é maior do que a sua. Meus amigos, dama G6 foi jogado pelo Firuja. Por que não soltou um cavalo E6 aqui, um ataque descoberto? O Gukesh tem resposta para isso. A pressão em F5. Rafa, mas aqui poderia seguir com dama G7 com um contra-jogo violento, hein? Deixando o cavalo e tudo mais. É verdade, isso aqui é uma loucura. Uma loucura, a barrinha fica animada, desanima, depois desanima mais ainda. Aqui eu acho que o melhor para as brancas seria não tomar o cavalo e sim cravar a dama aqui, né? Essa talvez fosse a melhor possibilidade, porque dama por cavalo, as pretas vão ganhar aqui com dama G1 ou dama G3, tanto faz. E não parece que dá ataque aqui, né? Aliás, a barrinha falou que as brancas iam ganhar e agora perde. É uma bizarrice aqui, né? Uma bizarrice. É muito difícil mesmo de enxergar tudo isso na partida. Por isso que essa partida é espetacular, né? Mas aqui, em tese, as pretas ficam melhor. E a gente fala em tese porque, mesmo assim, não é fácil, né? Aí aqui fala o quê? Não toma dama? Joga a dama cheque, né? Só pra jogar o rei um pouquinho mais pra longe. E aí sim toma a dama e tudo mais, né? Tá quase levando mate aqui, mas não tá levando. Enfim... Insano, né? Cavalo... Então, assim, aqui é intuição junto com cálculo, né? Agora, cavalo E6 poderia seguir. Então, aqui com dama E5, né? Para não perder a partida. Dama E5 cravando aqui a dama. E aí poderia seguir das mais diversas formas. Essa aqui é apenas uma delas, onde a gente teria, assim, uma posição ainda não clara, com muita chance por conta de um desequilíbrio na posição 3 contra 2 e contra um peão passado, né? Então, isso certamente deixaria a partida bem ardida e com chances para os dois lados. Então, assim, sensacional, dama G5. Firuja segue com dama G6, propõe trocas, um erro grave.
Um erro de cálculo gravíssimo. E olha, o Firuja tava bem no tempo, hein? Puxa, ele jogou muito rápido esse lance. Muito rápido. Aqui ele tinha 21 minutos, 10 minutos a mais do que o Gukesh. Se ele pensasse por 3 minutos, ele não fazia essa besteira. Ele não tinha feito essa besteira. Ele tinha ido talvez para aquela linha do cavalo E6, né? Que dava chances para os dois lados e tal. Que eu mostrei agora há pouco. Esse lance vai perder a força. Se o Gukesh encontrar os melhores lances, vamos ver se o Gukesh vai encontrar. Dama toma, sim, a ideia é jogar um final. Um final que parece muito bem defendido aqui pelo Firuja, mas agora a torre D6 ataca o peão. E aí? Você não pode jogar um lance do tipo rei H7, que parece tão natural nessa posição, por conta de torre B6, e mesmo se você quiser ficar segurando a rapadura, uma hora a casa cai. O cavalo vem chegando com velocidade, aqui você vai trazer o seu rei também, e as brancas têm uma posição ativa, enquanto as pretas têm uma posição completamente passiva, né? E aqui a casa vai caindo aos poucos. Por isso, torre E8 foi jogado pelo Firuja, tentando se defender, cai o peão de G6... Cavalo E6 foi jogado cavalo D5, simplesmente trazendo as peças. Cavalo centraliza, vai cair mais um peão. Aqui o Firuja faz qualquer lance, cai mais um peão. Torre E6 foi jogado, tá vendo? Lances assim ao Léo, né? Mas sim, essa ideia aqui talvez de vir pra cá. Torre E7 foi jogado torre H6. O tempo dos dois tá caindo e agora tudo pode acontecer. Apesar da barrinha tá dando vantagem pro Gukesh, já é terra de ninguém, né? O tempo caindo aqui. C5, cavalo D4 tenta parar o peão. Rei G2 protege. Cheque, rei sai. Ataca de novo. Você não vai querer repetir. Por isso desiste do peão aqui. B4. Cai em H3. Rei G2. Torre atacada. Volta. Torre B7. Deu suporte para casa de B5. Se conseguir dar suporte para casa de B5, deu suporte para casa de C6. E se der para casa de C6, o cavalo dá para C7. A torre dá para C8. Vai ganhar isso aqui, hein? Não tem como parar mais. Rei G8, B5. Rei F8, B6 foi a ideia aqui do Gukesh. Torre cheque, Rei F2, torre vai para H6, quer dizer, perdeu um tempo, porque agora as brancas progridem um pouquinho mais. Joga aqui com torre C7 o Gukesh, bela técnica. Torre H2 cheque, mas depois de Rei G3, meus amigos, a Lireza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Gukesh, meus amigos. Gukesh pontuou na penúltima rodada. Líder absoluto depois do empate que a gente viu entre os líderes Nepo e Nakamura. Quer dizer, o Magnus Carlsen errou feio. Ele acertou algumas previsões, mas aqui ele errou feio em relação ao Gukesh, né? Gukesh, líder isolado para a última rodada do torneio de candidatos. Sim, meus amigos, ele pode ser o próximo campeão do torneio de candidatos. Não sabemos. Temos ainda uma rodada pela frente e temos ainda que ver como é que tá o Caruana, porque nessas alturas do campeonato você vai falar, eu quero ver como é que tá o Caru. Será que porque o Caruana, se ganhar, vai ficar meio ponto só, vai ficar junto com o Nepo, vai ficar junto com o Nakamura, Caruana e todos com meio ponto de diferença do Gukesh. Será que é isso? Não sei, vamos ver. Aqui a gente tem Gujarati e Abazov. Vamos pular essa partida? Vamos para a próxima? Não, né? Vamos ver rapidinho aqui, né? Então vamos lá. Não façam isso, que falta de respeito com esses jogadores. Eu sei que você tá louco para ver o Caruana, né? Mas não vamos pular não. Mas aqui foi um bora and draw, né? Vamos passar rapidinho aqui. Foi uma petrofinha... Na verdade, ela foi bem jogada. Eu acho que foi bem jogada. O Abazov foi pra cima aqui do Gujarati, viu? Eu gosto muito do Abazov. Mas a gente tá louco pra ver quem vai ganhar o candidatos, né? E com certeza não vai ser nem o Gujarati nem o Abazov. Por isso que a gente tá mais interessado aqui em pular a partida, né? Mas vamos assistir aqui por respeito mesmo. E a partida foi boa mesmo, né? Os caras jogam demais, né? São monstros do xadrez, né? O Gujarati fazendo um belíssimo torneio. Mas aqui, realmente, eles... foram pra isso daqui, né? Que a gente tá vendo. Uma partida meio sem sal mesmo, né? É claro que assim, a gente fala sem sal, mas pra jogar isso aqui, os caras levaram 3 horas jogando aqui, bilhares de cálculos, né? Mas aqui... vamos logo pra do Caruana, né? Vamos lá, que a gente tá ansioso aqui. Pragnananda contra Caruana. Será que o menino Pragna vai fazer mais um ponto aí no torneio? Ou o Caruana, será que vai conseguir encostar na liderança? O Pragnananda pode frustrar os sonhos do Caruana aqui agora, hein? Peão do rei foi jogado. Caruana C5. Cavalo vem pro jogo. Rossolimo. Cavalo em F6. Bispo toma.
Peão de D toma D3. Rossolimo com bispo toma e D3. É assim que joga, hein? Não vai jogar D4. Vai perder a partida e vai lembrar de mim. Se você jogar Rossolimo com bispo toma e jogar D4, você vai perder a partida. Não dá, né? Com o peão caindo, com tudo mais. Mesmo que você defenda e depois vai querer jogar com D4, também é muito ruim. Então, assim, essa é a ideia mesmo da Rossolimo. É jogar com D3, proteger aqui o peão central. Dama C7, cavalo vem para D2. E5, A4. Temos o bispo em E6, B3. O bispo quer jogar. Bispo E7, cavalo vem para C4, bem garantido. Cavalo D7, cavalo G5, persegue o bispo. E aqui incentiva a captura do cavalo. Bispo toma, peão de B toma. E o cavalo manobra para F8. Belas manobras aqui de Fabiano Caruana. Pragnananda segue com um lance agressivo, dama G4. Seu repertório ultra agressivo, sensacional. Eu não sei se ele contava com a resposta Master Blaster agressiva do Caru. H5. Ele falou, não me venha com dama G4 que você leva um H5 aqui. Que loucura, né? Levou 10 minutos para puxar da alma isso daqui o Fabiano Caruana, né? H5, meus amigos, atacando a dama. A dama vem para casa de F5, ameaçando um ataque violento em F7. Bispo D6 faz a proteção. E agora Roque foi jogado. E a dama passa para casa de E7. De forma a desenvolver o cavalo e não tapar nenhum, né? Pode, por exemplo, querer vir para D7, aqui estaria tapando a proteção, né? Partida seguiu com dama em H3 e agora F6. Tira esse cachorro daí, o cavalo volta e aqui G5, meus amigos. Cara, esse ataque do Caruana é espetacular, ameaçou aí um garfo. Algo deve ser feito, Pragnananda poderia jogar um dama F5 aqui. Cairia bem, prefiro jogar com o cavalo D2. Caruana segue com o cavalo E6. Torre vem para coluna E e agora G4, espremendo a dama. A dama escapa lá para E3. Grande roque foi jogado pelo Caru. E aqui, por incrível que pareça, o lance que traz equilíbrio é um H4, permitindo G por H3, dama por H3. Pragnananda não teve essa leitura, jogou com dama em E2. Torre de D em G8. Caraca, como é que para o ataque do Caruana agora? Porque o Pragnananda não conseguiu empregar um ataque na ala da dama, o centro tá travado, só sobrou um ataque na ala do rei do Caru. Talvez ainda um cavalo B3 possa esboçar algum ataque na ala da dama, mas talvez já seja tarde. Pragnananda, ao invés de atacar na ala da dama, prefere defender. Joga cavalo em F1, Caruana segue atacando. H4. Cavalo em E3. Cavalo centraliza, dama atacada. Dama vem para casa de D1. H3, sem parar. G3, enfraqueceu a casa de F3. Cavalo em F3 com cheque. O rei vem para casa de H1. E aqui, o Caruana realiza o lucro do que ele fez até agora e ganha essa qualidade aqui. Cavalo por E1 foi jogado. Dama por E1. Segue com dama D7. Torre vem para a coluna B. Quem sabe o Pragna consegue um contra-jogo agora. Bispo vem para casa de F8. Bispo A3. Rei B8. Caruana vai tomando seus devidos cuidados. Difícil jogar esse lance rei B8, né? E aqui os computadores dão com o melhor lance da posição. Quer dizer, o Caruana agora, o negócio dele é o seguinte. O ataque dele na ala do rei aqui, sem o cavalo mais tudo mais, ele já realizou o lucro dele. O ataque dele perdeu força. Ele ganhou material, perdeu dinamismo, né? Então o que ele vai fazer agora? Tentar fortalezinha, jogar sólido, tentar levar para um final. Vamos vendo aqui a técnica. Ele parou de atacar, ó. Dama E2, rei A8, ó, rei B8, rei A8, tá vendo? Aí região foi jogar torre H7, dama D1, torre HG7, pouco a pouco aqui, manobrando. Rei F1, Pragnananda vai esperando para ver o que acontece. Dama vem para D8, dama em E1, torre G5. Não tem uma ruptura muito fácil aqui com o cavalo controlando a casa de F5. Torre B3 foi jogado torre H5. Vai esperando a chance aqui. O Pragna começa também a esperar para ver o que acontece. Torre B1, bispo D6, bispo B2, bispo vem para a casa de C7, bispo C3, controla aqui a casa de A5, dama vem para D7 e dama D1, pressão aqui no peão de G4, bispo volta, bispo vem para D6 e dama em E2. O Pragna realmente está fazendo aqui, né? Ele não tem como avançar na posição, mas aparentemente esse cavalo aqui está muito forte também, segurando a única ruptura que o Fabiano Caruana teria, que é na casa clara, e o bispo não está conseguindo ajudar. A partida segue com o bispo F8. Tá difícil do Caruana progredir. Bela defesa do Pragna. Pragna vai com o lance F3, o melhor lance da posição.
A verdade aqui já começa a ficar difícil, porque o bispo vai vir para H6 e o cavalo vai ser arrancado daí, e F5 tá chegando. Por isso o Pragna encarou os fatos, entendeu a realidade e fez o que tinha que fazer, F3. Peão toma, foi jogado, dama toma, a torre vem para casa de H7 e o cavalo agora ficou aqui em F5. Dama em E8, bispo passa para D2, dama em H5 propõe trocas, o Pragnananda faz as contas e fala, eu não vou perder esse final. Dama toma, torre toma, rei E2. B6 foi jogado, rei chega em F3, torre H7 e G4. Fortaleza do menino Pragnananda. Como é que vai quebrar isso daqui? Não tem como. Ou será que tem? Fabiano Caruana segue com bispo E7. Rei fica por aqui, rei G3. Bispo passou para casa de D8. O que será que tá querendo aí o Caruana? O Pragnananda só simplesmente joga um bispo E3 e mobilizou esse peão, pressionou o outro. A5 foi jogado. Que plano é esse, Caruana? Ele deixou o bispo aqui protegendo esse peão, jogou um A5 agora. Torre B3 foi jogado pelo Pragna, esperando para ver o que acontece. O Caruana melhora a posição do rei, melhora um pouco mais. E agora existe uma ruptura possível aqui em B5, que tem que ser preparada, porque no momento não dá ainda. Torre B2 foi jogado, bispo C7. Torre B1 esperando para ver, mas agora o Caruana traz a torre para a coluna B. E agora B5 é uma ameaça real. No entanto, ainda tem que lidar com esse peão que está caindo. Torre F1 foi jogado agora pelo Pragnananda. E o Caruana não tá nem aí com esse peão aqui, ele já estoura um B5. Bum! Peão toma, peão toma. Temos bispo por C5, cai o peão de A4, a posição agora abre. Cara, que loucura. Cavalo em E3 foi jogado pelo Pragnananda. Bispo D8, Fabiano Caruana não deixa passar nada, protege o peão. Bispo em A3 foi jogado e agora a torre vem para a coluna C. Por enquanto o cavalo monstro está defendendo. Cavalo C4 faz o bloqueio. Torre C6 traz mais uma proteção, dá liberdade para o bispo. Torre em A1. Bispo vem para casa de B6. Temos o bispo aqui em C1 e agora bispo centraliza em D4. Oferecendo o peão de A4 para ganhar essa casa de C3. E agora esse lance protege o peão e ganha uma boa mobilidade. A partida seguiu com torre A3, bispo B4, ataca a torre. Torre vem para casa de A2, bispo em E1 com cheque, o rei sai para casa de F3. Torre B7 ganha a coluna B. Meus amigos, que partida é essa? Que resistência do Pragnananda, né? Que partida incrível, épica. A Barilda dando equilibrada a posição. A partida segue com bispo B2. Torre B5 jogado pelo Caruana, super protegendo o peão de A. C3, temos torre C7. C3 bloqueou o bispo, é verdade, mas por enquanto o rei e torre estão garantindo a defesa. E agora a torre C7 foi jogada aqui pelo Caruana. O que será que ele quer? Lances carpovianos. Bispo A1 foi jogado, torre D7, atacou o peão. E aqui é possível jogar um rei E3. Mas o Pragnananda não ficou confortável com torre C5 chegando. Enfim, de um jeito ou de outro tá difícil de segurar. Preferiu jogar com D4. E agora o Caruana falou, oba, forcei o avanço do peão, agora eu peso na coluna C. Genial. Pragnananda vai tentando sobreviver, cavalo E3, mas agora nada de capturar aqui. Em C3, nada disso. Por exemplo, o bispo por C3, a gente poderia pensar em jogar cavalo D5, talvez traga algum contrajogo. Não sei se dá para jogar alguma coisa desse tipo. Talvez dê, talvez não. É muito arriscado. Um D6 chegando aí, sei lá. Por isso, peão toma foi jogado. E peão toma. E com isso, Pragnananda salvou o peão dele. Mas Caruana segue agora cravando o cavalo. Rei vai para casa de F4, sai da cravada. E agora o bispo tá pressionado. E5, tenta criar um peão passado, vai pro contrajogo. Pragnananda. Peão toma, peão toma. E o que jogar nessa posição, Fabiano Caruana? Vai para um lance espetacular aqui. Se você quiser dar pausa nessa posição... Vale a pena. Pragnananda tá ameaçando um contra-jogo incrível com um peão passado, 2 peões passados. Que partida, meus amigos, que torneio. Fabiano Caruana segue com torre por bispo e eu espero que você tenha encontrado essa ideia genial. A partida seguiu com torre toma, você tem que capturar, mas agora bispo D2, atacando o cavalo e não há defesa, a torre não tem mais como defender. A partida segue com E6, o Pragnananda é guerreiro. E aqui, torre por E3 seria dramático, não funciona, as brancas empatam com torre D1. Por isso, bispo por E3 foi jogado com cheque, o melhor lance, o único.
Rei F5 foi jogado, bispo C5, tenta controlar o avanço do peão. Pragnananda segue na luta, torre C1, Caruana sabe que é a sua oportunidade de subir para o topo de tabela e quem sabe ser o campeão do torneio de candidatos. A chance é agora, não vai ter outra. Rei B6 protege o bispo. Torre G5 foi jogado agora disparando outro peão passado, bispo E7, rei G6. Vai o rei aqui dando suporte para os peões avançarem. A4 foi jogado torre C8. Aqui a gente pensaria num lance como rei F7, mas rei F7 não funciona, cai o peão de G. E se você disparar o peão, sem problema nenhum, aqui você pode sacrificar o bispo e vai ganhar esse final. Por isso, torre C8 foi jogado pelo Pragna, torre E3 agora pelo Caruana, atacando o peão, torre E8 pressiona o bispo, A3 dispara o peão passado, sacrificando o bispo. Pragnananda sabe que ele não pode capturar esse bispo porque depois ele não para mais o peão. É simples quanto isso. A torre não tem mais como chegar. Por isso, seguimos com torre A8, tentando parar o peão. E agora rei B7 espreme a torre. A torre vem para casa de A5, cai o peão de E6 com cheque, rei F7. E aqui mais uma vez Caruana respira fundo. Faz as contas rapidamente, ele tem 1 minuto. Estamos no lance 85. Isso aqui é uma partida épica. Torre A6 jogado pelo Caruana, meus amigos. Sacrificando o bispo. Torre toma, rei toma. E aqui o Pragnananda faz as contas. Rei por bispo não dá tempo, porque simplesmente A2 e G6. E você vai promover para dama. E quando o peão chegar aqui, pum, você abocanha ele. Com cheque, além de tudo. Por isso, Pragna segue com o peão, avança. E depois de A2, G7, quem para esse peão vai promover também o Pragnananda. A1 promove para dama, G8 promove para dama. Mas depois de simplesmente dama em A2, meus amigos. Ramesh Babu Pragnananda. Parabéns, Pragnananda. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui a experiência do Fabiano Caruana falou mais alto, mas o Pragnananda tá jogando um torneio incrível, né? Tá jogando um torneio incrível. E creio eu que ele é sim um possível campeão do mundo, né? Possível jogador do torneio de candidatos, a gente falava quando ele tinha 13 anos. Quem é do canal aqui lembra, falava: o Pragnananda é um futuro jogador do torneio de candidatos. Tá aqui jogando, né? E por que não falar que ele é um futuro campeão do mundo? Né? Tem tudo pra isso. Meus amigos, abandonou porque não dá mais. Você não quer capturar o bispo e perder a dama, portanto o rei G7 seria uma sequência praticamente forçada, mas vai para as trocas e tem um detalhe, esse peão vai promover, porque a casa de promoção é da mesma cor da casa do bispo. Se esse bispo fosse de casas claras, mesmo que não tivesse esse peão, seria empate, mas por conta desse pequeno detalhe, claro, devidamente calculado aqui por Fabiano Caruana, é que a gente tem aqui essa posição completamente vitoriosa, né? Isso aqui é um final ganho. Por que eu não posso avançar esse peão aqui? Eu quero jogar esse lance, ele não me deixa. Não posso avançar? Porque eu tô descendo pra cá? Ah! Sensacional, né? Eu tô querendo o caminho mais difícil, agora eu tô querendo promover ele pra casa zero, pra coluna zero. Era aqui que promove. Que é isso? Me deu um bug aqui. Juro pra vocês. Falei, pode até avançar, porque agora é só trazer o rei e tal. Na verdade é canto frio aqui. Sensacional. É pra entrar pra história mesmo essa parte aqui do vídeo. Então é isso. No final ia promover. É canto frio, mas o peão tá avançado. Mas, mesmo que você se confundisse, virasse o tabuleiro de alguma forma, né? E fosse pra cá também seria vencedor. Meus amigos, vamos ver o resultado aqui ao final da penúltima rodada. Só falta uma agora. Temos aqui o seguinte, meus amigos. Resultados. Vamos ver. Rufem os tambores. Gukesh, líder absoluto, líder isolado, 8,5 pontos. O menino de 17 anos. 8 pontos tem Nepo, Nakamura e agora Caruana, cara. Ele ganhou Cara, nessa reta final, o Caruana subiu na tabela, alcançou a liderança e amanhã tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Certamente um dos campeões está entre esses 4. Gukesh, Nepo, Nakamura ou Caruana. Matematicamente é impossível qualquer outro ganhar o título. Belo torneio vem fazendo Pragnananda ou Ramesh Babu na frente do Gujarat, Firouzja Abazov, né? Tá muito bom torneio aí pro Pragnananda. O Carlsen não errou completamente nas suas previsões, né? Ele falou que os 3 eram os que iam dominar o torneio, mas ele só errou, na verdade, em relação ao Gukesh, né?
Ele só errou em relação ao Gukesh. É isso, meus amigos. Amanhã vai ser o grande dia. Quem vai jogar, Rafa? Quero ver, quero saber quem vai jogar. Tá bom. Teremos praticamente uma grande final, né? Hikaru Nakamura contra Gukesh. Gujarati contra Firuja, Pragnananda contra Albazov e outra final aqui. Caruana contra Nepo, meus amigos. Amanhã é a última rodada com clima de final, né? Com clima de final impressionante o que tá acontecendo aqui nesse torneio. Meus amigos, é isso! A gente segue acompanhando o torneio de candidatos 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!